Bem-vindos ao Conect PampaCast, um local onde a gente conecta pessoas e oportunidades. E aqui nessa mesa só sentaram pessoas que inspiram o turismo da nossa fronteira. E eu gostaria de agradecer em primeira mão os patrocinadores do nosso podcast. O Hotel Hermitage, que é o local onde a gente realiza nossas gravações, o Monaco Free Shop e o Brasil Free Shop, que é o local, são free shops que têm lojas dos dois lados da nossa fronteira. E também gostaria de agradecer a Cabanha Sem Fronteira, um atrativo novo na nossa região que liga, né, tradição à inovação. E também esses looks que vocês veem aqui no podcast são da Boutique Cor e Magia. Muito grata a todos e na descrição desse vídeo vocês conseguem acessar os nossos patrocinadores. E eu vou apresentar hoje aqui, recebendo com muita honra nesta mesa para a gente conversar, duas amigas que cursaram juntas. Como é que é? Me ajudem. Guia especializada de atrativo turístico natural. E nasceu o sonho. O sonho de desenvolver uma atividade turística em 2006. Abriu a Curticeiras, focada em turismo receptivo. O propósito é divulgar o Pampa, a nossa história, a nossa cultura, a nossa fronteira. Então, com vocês, Viviane e Vera, as Curticeiras. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada, Lisa. Obrigada, uma honra ter vocês aqui nesse projeto para trazer a comunicação, auxiliar na comunicação do nosso turismo. Então, uma honra por tudo que vocês já fizeram até aqui. Para nós também, da mesma forma, porque a gente está vendo o Conect como esse evento que é importante de ligação entre essas pontas todas do trade turístico, né, que a gente precisa cada vez mais alavancar, tanto no setor privado quanto no público, e a construção de políticas públicas que também passa por eventos como esse que tu está promovendo, e a gente também quer te parabenizar. Exato, obrigada, né? Muito agradecer, né, Elisa, e felizes também por estarmos aqui, porque o Conect vem com esse mesmo propósito que a gente tem, né, de conectar a nossa fronteira, os atrativos ao turista, não é? Claro. E aproveitar, não é, para potencializar aquilo que a gente tem de melhor, que são os nossos atrativos, a nossa história, a nossa cultura, enfim. É justamente. Isso o propósito do Conect é esse, né? É de fazer essas conexões. Muito obrigada. Quando você fala, a gente ouve, a gente se vê nessa fala. Essa é a nossa fala também, né? Porque a agência é o link, né? É o link. A ligação entre os empreendimentos e o turista que está chegando, que está indo para algum lugar, né? Então a agência tem esse propósito também de conexão. Então a gente está conectada com o Conect. Que bom. Eu fico muito feliz e por isso que vocês estão aqui. Eu acredito muito no propósito das coisas e eu senti que vocês mereciam a voz e toda a trajetória e toda a parceria que a gente vai começar a desenvolver a partir desse projeto. Então eu fico muito feliz. O que eu vou começar, né? A nossa entrevista, e eu gostaria de saber, vou começar com a Vera primeiro. Vera, quem é a Vera? Quem é a Verinha na essência? É bem como você falou, né, Elisa? É a Verinha, né? Nem sabe quem é a Vera, é a Verinha. Até os próprios clientes, quando eles vêm, é a Verinha. Eu acho que eu acredito que a Vera é uma incansável, né? É aquela que não desiste, né? E que está sempre correndo atrás e que quer ver tudo e todos bem, né? Eu acho que muito do nosso trabalho da Curticeiras vem disso, né? Daquilo que a gente dedica, daquilo que a gente entrega, não é? Então a Vera é essa, até, entre aspas, essa louca incansável, né? Para que tudo dê certo, para que tudo funcione, para que todos estejam bem e para que a gente possa, não é? Cumprir essa nossa missão maior, né? Que é de encantar as pessoas, né? Uhum. Então, um pouco do que as pessoas veem digamos, a gente faz muito guiamento, né? Muito de estar com as pessoas. É um pouco, sim, de tudo isso que a Vera é, né? Da questão da entrega, da responsabilidade, né? Digamos que a Vera é uma indignada, né? E que ela quer e luta para que tudo aconteça e sempre da melhor forma, né? E eu acho que a Vera tem muito dessa conexão, né? Dessa preocupação em conectar. Então, que estejam todos bem. E o que a gente vai fazer? O nosso trabalho é muito sobre entrega, mas ele é coletivo, né? O turismo ele não é individual. Ninguém faz turismo sozinho. Claro. Então, digamos que a Vera tem essa preocupação. Então, que todos sejam contemplados, que todos sejam, né? Vem daí, façam né? parte. Isso é bom, né? Porque isso respinga diretamente naquilo que a gente quer entregar, né? Naquilo que a gente quer oferecer. Eu acho que, resumindo,
Acho que seria isso, né, Viviane? Ajuda, né? A gente falar da gente, então, a gente fala tanto dos outros, a gente enaltece tanto a cidade, os empreendimentos, as pessoas, mas quando a gente tem que falar de nós Tava pensando nisso, que pergunta difícil, né? a gente até, quando você falou isso, eu falei, o que eu vou falar? Quem sou eu, né? Mas eu sou essa pessoa, eu acho que Eu acho que a gente traz muito da gente para o trabalho, né? Então, quando a gente é lá na família, a pessoa que dá o suporte, que é mãe, que é pai, que é tudo ao mesmo tempo, a gente também transpõe isso para o trabalho, né? Eu acho que eu sou aquela polivalente, a incansável, que tá sempre... Eu sou sagitariana, a sonhadora. Então eu tô sempre buscando outros caminhos, desafios, trago pra Vera, digo, vamos por aqui, o que tu acha? Ela diz assim, poxa, será que a gente consegue? Mas vamos dar a mão, vamos junto, né? A gente é muito assim, essa parceria que a gente tem na vida, na família e na empresa. É muito difícil uma sociedade dar certo, né? A gente diz assim, foi o nosso casamento que mais deu certo, né? São 20 anos de corticeiras que a gente tá junto, quando vem uma procura e a outra, né? Cadê a outra, né? Porque a gente criou esse vínculo, assim, essa identidade das corticeiras. E quando eu olho para mim, assim, com essa tua pergunta, eu acho que sim, eu coloco o que eu sou, essa polivalência, essa força, esse sonho para dentro da agência. Eu sou isso. Somos o côncavo e o convexo, não tem a menor dúvida. Traz isso e a Vera, ela consegue pegar e transformar isso na realidade que a Corticeiras é. Por isso que a nossa parceria dá certo. As ideias são sempre divididas, compartilhadas, né, Elisa? É importante isso, quando a Viviane fala que a gente vai fazer 20 anos esse ano, e as pessoas também se perguntam, como que deu certo? Existe, claro, que o principal, que é a confiança, respeito, e existe, claro, que como todo casamento, a empresa tem, e aí quando ela vem com a ideia, ela fala, não. E aí depois pensamos, não. Aí, pensando bem por esse lado, então a gente tem que se reinventar, né? Se reinventar, está sempre se reinventando. O nosso desafio, enquanto se tem uma empresa, o desafio é constante, né? Sim, para todos. Sempre, né? E me conta então, que a gente estava falando antes do episódio. Sim. Vamos falar sobre o logo, sobre as corticeiras, sim. Qual é a história por detrás. Como surgiu, né? Quando a gente estava criando a agência lá em 2006, a gente estava procurando um nome. E a gente queria que esse nome tivesse identidade com a fronteira, com aquilo que a gente queria passar. E a gente procurou várias coisas. E como a nossa formação é muito linkada ao turismo ambiental, foi a nossa formação base, a gente procurou na botânica, né? Qual é a árvore que nos simboliza. Representa. E aí a gente, no escudo ali de Rivera, tem o sable, que é a nossa corticeira. Né? É uma árvore que tem na casa da Vera, que a gente gosta da flor, que a gente brincava com a marrequinha lá quando a gente era pequena. Então tem muito da nossa essência também. Corticeiras. Isso, é a árvore nacional do Uruguai, e daí bem depois, em seguida, o roteiro do Enoturismo é o principal, é o carro-chefe, né? Tanto que agora tudo que aconteceu é o trem, é tudo que vem em função disso, e que a gente já opera, né? Uma Dance, a gente visita de 20 anos atrás. E todo esse percurso daqui até lá, esse roteiro, ele é também o nosso banhado ali, que é a parte mais úmida, tem muita corticeira. É da cortiça que faz a rolha do vinho, embora seja importada, então tudo vai... Não é dessa mesma corticeira do Pampa, né? Essa corticeira do Pampa, ela é do artesanato. É do artesanato, né? Então tem todo um viés cultural também, que a gente traz e que a gente também aborda com turistas. Resgata com turista. E a cor? É vermelha, a flor da corticeira, né? A flor é vermelha. A flor da corticeira. Deixar assim no ar, quem pegou. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Mas muito bom ouvir a história na essência. E eu gostaria de saber de vocês, assim, qual foi o momento de vocês que vocês passaram por um desafio grande e que desse desafio vocês conseguiram enxergar um trampolim para tirar vocês daquele lugar que estavam e irem, e que esse momento de sair do lugar que vocês estavam pode inspirar as pessoas que estão nos assistindo hoje. Eu acredito que esse momento ele não foi só nosso, né? E a gente relembra essa questão de pandemia, não é, Elisa? E a gente sabe que nesse período os empreendimentos do turismo foram os primeiros a cerrarem as portas e os últimos a retomarem.
Então, nesse momento, a gente teve que refletir, sentar, se reinventar, né? Pensarmos o que queremos daqui para frente, o que vamos fazer. Que a gente também fechou. Também fechou, fechamos as portas, né? E a sorte que nesse período éramos só as duas, a gente não tinha outros na equipe, a não ser os freelancers, não é? E fechamos a porta, né? E nesse período também o turismo digital foi aquele que mais cresceu. E a gente não admitia, né? Porque a gente passou desde 2006 até 2020, que foi a pandemia, muitas dificuldades. Muitas. A gente costumava dizer, e até hoje a gente diz, é um trabalho formiguinha. Formiga. Porque tu tem que persistir, ter resiliência para não desistir no meio do caminho. Porque eu acho importante a gente falar, Elisa, nesse teu espaço, que o setor privado, ele cria as oportunidades, mas ele também precisa muito de políticas públicas que permaneçam além de governos. E que essas políticas públicas... Além de governos, isso é muito importante. Exatamente, porque essas políticas públicas, elas não são para mim, para Vera, para ti, elas são para nós. Para quem veio antes de nós e para quem vai vir depois de nós. Né? Então, nesse meio tempo, a gente passou por várias dificuldades. E aí, quando veio a pandemia, a gente disse, não vai ser isso que vai nos fazer agora fechar a porta. Então, foi muito... Foi um desafio, não é? Aí teve um programa, tiveram vários programas pelo mundo, não é? Mas teve um que foi esse Turismo 360 Graus e que nós começamos a fazer o tour virtual. Nós criamos um programa. Fronteira Virtual era o nosso programa. Criamos o programa e fomos fazendo os vídeos dos atrativos. A gente ia no lugar, a Vera gravava um, eu gravava outro, dos pontos turísticos. E aí a gente vendia numa plataforma de Porto Alegre, eles vendiam para as pessoas que não podiam sair para fazer os tour guiados, pagavam R$10. Tinham acesso ao link e assistiam os nossos vídeos. Da onde estivessem. Eu sabia disso. Foi muito legal. Isso foi feito em várias regiões e nós criamos o nosso Fronteira Virtual. Era bom. A gente fez da estação, fizemos da Praça Internacional, fizemos ali da linha divisória, Praça General Osório. E foi muito legal, porque isso também, como a Viviane disse, das dificuldades até então, nos deu uma outra visibilidade, né? Que é o digital, né? O turismo, o mundo é digital. Quando a gente começou lá, a gente estava vendo, né? Era um papelzinho, um panfleto que a gente mandou fazer. Para nós aquilo era o máximo, 2006, né? 2006. Nosso panfletinho, a gente saía, distribuía. E hoje não funciona assim. Não. Hoje, se tu não tá nas digital, mídias se tu não tá nas redes, se tu não existe, né? E naquele momento a gente teve que aprender a trabalhar com a plataforma. Que eu dizia, não quero gravar nada, tudo tu grava. Foi um problema, depois foi uma oportunidade. Foi uma oportunidade. Também. Isso nos exigiu coragem, nos exigiu nos reinventarmos, mas também nos preparou, né, para o que viria pela frente. Era um jeito de entrar uma grana também, né? Que também nos capitalizava naquele momento de fragilidade, de permanecer com a agência aberta. A fronteira também esquecida, não é, Elisa? Porque o que aconteceu? Jamais, não é? Até então a gente era a única agência receptiva. Gramado fazia, a Serra fazia, o Rio fazia, todo mundo. E aqui nada. Então, o que aconteceu? Isso também fez com que a gente entrasse nessa plataforma que era acessada pelo Brasil inteiro e que as pessoas conhecessem o Pampa. Isso despertou também, a partir daí, essa nossa demanda, que sempre houve, né? A demanda do paulista, do carioca, do mineiro que vem para cá, mas isso aumentou um pouco mais. Tem gente que até hoje se conecta com a gente e chega até nós, eu vi um tour de vocês lá na pandemia, eu assisti. Isso foi muito bom. Oportunidade. Isso foi uma oportunidade. Para nós foi uma oportunidade que a gente nem imaginava o tanto que isso ia repercutir, que isso ia ser bom, né? Meu Deus, eu não sabia isso. Para mim, na verdade, isso é informação. E sim, então vocês... e alguma outra coisa que vocês gostariam de compartilhar, assim, que pudesse também auxiliar nessa virada de chave, além da pandemia? Justamente isso. Ou algum... Foi isso. Porque assim, como nós temos a nossa agência... ela é formada de 2 pessoas, né? Sim. Então, os serviços que a gente tem, eles são terceirizados. A rede que a gente movimenta no nosso entorno, ela é essencial e ela é muito importante que ela funcione, porque quando tu fala num passeio, tu fala no hotel, tu fala no transporte, tu fala no restaurante, tu fala na vinícola, tu fala no free shop, tu fala no posto de gasolina, tu fala no Uber. É uma rede que a gente movimenta que é muito grande. Na farmácia, no artesanato, olha... E se essa rede não funciona, ela também nos prejudica. Então, a gente teve que fazer muitas parcerias com o Sebrae, com associações, com sindicatos, para fomentar também essa formação. Porque nunca foi só sobre nós. A gente precisa
que a cidade, que a fronteira funcione, que o Pampa funcione. Porque eu posso atrair um grupo lá de São Paulo, lá do Rio, lá de Minas, lá do Nordeste para vir para cá. E a gente está pronta para receber. Mas se eu não tiver uma boa infraestrutura para ele viver uma boa experiência e voltar, meu trabalho vai ter sido perdido. Então a gente quer estar bem, mas a gente quer que todo o contexto esteja funcionando. Claro. Esse sempre foi o nosso grande desafio e continua sendo. Sim. O nosso maior ganha-ganha. Né? Maior desafio é esse. E vamos então falar um pouquinho de turismo, assim, já que é a essência, assim. O que vocês enxergam do turismo nessa linha de tempo, já que vocês estão há 20 anos já nessa trajetória? Como vocês veem a evolução e para onde a gente está? Da onde a gente veio, aonde a gente está e para onde a gente vai? Como é que vocês veem essa linha do tempo hoje, vindo desde as origens? Eu acredito que ela é crescente, né? Graças a Deus, né? Que é um trabalho, como a Viviane comentou, um trabalho de formiguinha, um trabalho contínuo, um trabalho de persistência, mas ela é crescente, né? Ela vem crescendo e cada vez mais, né? Esse ano é um ano assim que ele promete muito, né? A gente vai ter muitos feriados, e essa demanda ela vem aumentando muito em função dos atrativos, e eu vejo ela só em ascendência, né? E é claro que para a gente manter esse gráfico em subida, né, passa por aquelas questões, não é sozinho, né, depende de todos, das parcerias, da estrutura. Eu acredito que em muitos momentos nós nos sentimos solitárias, né? E a grande palavra até hoje que a gente foca bastante é cooperativismo e associativismo. Quando as pessoas do trade souberem trabalhar de forma associada, esse trabalho ele vai se desenvolver muito melhor. Hoje a gente está numa outra realidade. Quando a gente começou lá, era bem pior. Era bem pior. Né? Então, esse trabalho ele vem sendo feito e essa consciência ela está sendo gerada. Né? A gente percebe pelo trabalho das associações, do Sebrae, da Mesa, do trabalho institucional, que vem tentando cada vez mais gerar essa consciência coletiva que ela é necessária. Que não é o eu ganhar, é o nós ganharmos juntos, é o nós construirmos juntos, né? Eu acho que a gente evoluiu bastante, mas que a gente ainda tem uma caminhada. E da questão assim falando ainda disso do fortalecimento das parcerias, dessa conscientização também dos parceiros, não é? Quando a gente começou, como a Viviane comentou, nós éramos eu era o bichinho da goiaba. O que é isso? Agência receptiva, o que fazem? Qual é a função, qual é o papel, né? E tem parceiros que entendem isso. Não, eu prefiro. Porque, falando ainda de conexão, não é? Qual o nosso papel vai ser encantar sempre. O nosso papel é sempre colorir. Nunca, jamais. E isso a gente sabendo dos nossos déficits, das nossas dificuldades, né? Mas é isso. Então, quando a gente entregou um grupo, vai se hospedar aqui no Hermitage, qual é o papel da agência? É prepará-los, é dizer, olha, o hotel é isso, tem aquilo. É enaltecer aquilo que tem de melhor. A gente sabe das nossas dificuldades, mas eles não precisam saber. A gente tem que maquiar, porque não é nem omitir, mas é maquiar e transformar aquilo num atrativo. Só mostrar o melhor. E potencializar aquilo que é melhor. Então, para o empreendimento isso é bom, de saber. Eu ouvi de um parceiro outro dia assim, eu prefiro que venha com vocês, porque daí eles chegam aqui, eles já estão sabendo tudo como é que funciona, como é que é, eles já vêm encantar, eles já vêm com aquela opinião formada. Então, o meu papel aqui é só cumprir com aquilo que a gente combinou previamente. Entendeu? E é sobre isso, entendeu? Isso cada vez mais. Quando, não é, Elisa, que nós íamos ser chamada hoje, antes a gente tinha que ir atrás de todos os hoje a gente também já é convidada, eles estão entendendo o que faz uma agência, qual é o papel. Claro. E é um trabalho em construção ainda, a gente sabe que a própria fronteira ainda mais... Os cursos mesmo nos dizem, né? A gente teve numa reunião com a Cláudia Mara, que é diretora de turismo da Setur, e ela dizia assim, gente, a agência é aquele funcionário que não está na folha de pagamento de vocês. Porque enquanto vocês estão lá no negócio de vocês, a agência está vendendo vocês sem cobrar nada. Ela vai cobrar o valor dela, em cima do pacote dela, de vocês não. Então a agência é esse facilitador, que tem que ser visto como esse facilitador que vai fazer o trabalho. Claro, não, perfeitamente. E o que vocês acham das tendências do turismo? Que era um assunto que a gente começou a conversar ali. Se vocês têm uma opinião de qual é a tendência?
Então, né, falamos muito sobre isso também, mas 2026 ele aponta a tendência principal é as pessoas, não é? Não é quem tem o melhor roteiro, a melhor história, mas é quem entende de pessoas. Isso cada vez mais, né, Elisa? Então, nós, a agência, né, quem está atendendo ali o cliente, às vezes tu é o psicólogo, tu é o encantador, tu é o palhaço, tu é o informante, né? Tu é o guia turístico, como as pessoas se referem às vezes ao guia, mas é sobre isso, viu? A gente está lidando com pessoas, com energia. Tem que, eu falava isso para os nossos alunos do Senac, né? Que a gente também contribuiu numa formação de guias do Senac. Não é sobre conhecimento é poder. Mas muito mais do que isso, tu tem que nem gostar, tem que amar as pessoas. Porque a gente lida com pessoas diferentes, que vêm de lugares diferentes, que estão em situações emotivas diferentes, e isso não pode te abalar, né? O teu papel ali é encantar, é transformar, é surpreendê-los, não é? Para que eles gostem, para que voltem. Então, tu tem que estar bem. É sobre energia. E casualmente, esse ano, né, as tendências, os estudos apontam que a tendência do turismo em 2026 é sobre quem entende de pessoas. Quem entende sobre isso é quem vai ter sucesso. E a gente comentava aqui, né, nos bastidores, né, Elisa, que a gente estuda muito as tendências, assim, das viagens, dos roteiros, e também a gente estuda a parte da psicologia humana, porque a gente lida com pessoas todos os dias. Energia, como tu estava dizendo, a gente troca muita energia, a gente sobe num ônibus com 40, 50 pessoas, e às vezes umas vêm dispostas, alegres, felizes, outras nem tanto, outras cheias de problemas, e a gente lê muito um autor britânico que é chamado Alain Bottin, que ele fala sobre isso, que a mente ela até leva a lugares, porque não adianta, é como aquele ditado assim, não adianta tu mudar de casa se tu não mudar hábitos, e não adianta tu sair a viajar se tu não estiver disposto a ver lugares diferentes e aprender com experiências diferentes, porque tu vai levar o teu mau humor, a tua irritabilidade, as tuas decepções para aquele lugar também. Então tu tem que abrir a mente. A viagem não é um destino, a viagem é um estado de espírito, ele diz. Então a gente vai muito nessa linha, assim, né? Que a gente sente, tem essa sensibilidade de sentir o grupo que a gente está recebendo. Grupo, né? Cada grupo é um grupo, atender aquela pessoa da melhor forma para que ela tenha uma experiência aqui, que hoje a gente vive um turismo de experiência, né? Que é a tendência mundial, e que ela queira voltar. Sempre esse é o nosso foco. Venha, nos conheça e volte. E graças a Deus, né, Veri, a gente tem assim, a gente tem um feedback ótimo. E o nosso cliente, ele é uma coisa boa, assim, né? Ele fideliza, ele volta, ele traz outros. E isso, eu acho que esse é o melhor retorno que a gente pode ter, não é? Sim. De sabermos, assim, tem grupos o ano passado, tem agências que nunca vieram para cá e que vieram nesses últimos 2 anos, e ele veio com 4 vezes no ano, com 4 grupos diferentes, e já agendou para esse ano de novo. Então, isso é uma coisa boa. Se as pessoas voltam, a gente não volta para o lugar que a gente foi mal atendido, mal recebido, ou que a gente teve uma experiência que não foi boa. Claro, né? Não, perfeito. E a gente tem que estar sempre se reinventando, né? É um desafio constante, assim. Eu sempre falo que quando se no caso a gente tem que guiar, eu sempre comento, se eu estou em guiamento, não me chame, porque eu incorporo um personagem, o meu telefone ele é esquecido, e ali a gente é um personagem feliz, alegre, que vai encantar as pessoas, né? Tem que ser. Que as pessoas vão se sentir acolhidas no ambiente. Exato. Né? Acolhimento, é sobre isso, né? Muito sobre isso. Exatamente. E vocês, para nós, tem alguma coisa a mais que vocês queiram colaborar com o nosso podcast de hoje? Porque para mim eu tô sentindo que já dá pra gente finalizar. E eu gostaria de finalizar com uma frase, com um filme. Eu sei que tu falou um autor, mas teria algum outro que tu pudesse compartilhar? Ou uma situação que nos próprios guiamentos que tu faz, que tenha ter tocado o coração, uma pessoa que tenha ter feito um comentário, que isso possa ser um comentário que possa ser uma virada de chave aqui para nós. Tu pensa numa memória e eu penso num mentor. Tá. Que ela nos pegou de surpresa, assim. Acho que é muito justo a gente falar aqui das obras do jornalista Ivo Caggiani. Ele escreveu vários livros que ainda estão na nossa biblioteca pública municipal e que foi muita fonte, assim, de saber para nós. Nós aprendemos muito da história do Rio Grande do Sul, de Santana do Livramento, da formação da fronteira, através das histórias que foram deixadas pelo jornalista Ivo Caggiani. Então eu recomendo, né, que as pessoas ainda procurem. A gente está na era digital, mas os livros estão na nossa biblioteca pública municipal.
Certo? Que legal. Eu penso assim, que o que a gente pode serve para quem está nos ouvindo, né? Principalmente para quem é também fronteiriço, né? E que o que a gente tem de sermos fronteiriços, de ser essa fronteira seca e colocarmos um pé em cada país ao mesmo tempo, que é a nossa primeira experiência quando a gente pega um grupo, no primeiro momento que ele chegou, isso é único, isso é só nosso. E isso encanta. E as pessoas, quando elas veem a gente falando naquela praça e contando daquela praça internacional, e eles ficam, mas e como que vocês passam para o outro lado e compram lá? Então, para os nossos acreditarem mais e apostarem junto com a gente, né? Porque é sobre isso que a gente tem, não tem em outros lugares, é único, né? É nosso, essa fronteira da paz integrada que a gente consegue, né? Comprar lá e cá, trocar em tudo, né? Em cultura, em educação, em saúde, né? Isso é muito, o que é comum, né? Aquilo que é rotineiro para nós, isso as pessoas ficam encantadas. Nossa identidade. A nossa identidade. La más hermana de todas as fronteiras do mundo. Eu acho que é isso que cada vez mais, quando eu sempre que eu falo isso, eu fico pensando, meu Deus, mas as pessoas, elas se encantam, Elisa. É isso nós temos aqui, tá gratuito para todos nós. Então vamos cantar um pouco mais a nossa aldeia, porque isso vai nos... Coisas tão simples, né? A gente vai ali, bota um pé em cada país, a gente vai ali e faz eles comerem um riveli, conta para eles que esse doce só tem aqui. Então, a gente é essa fronteira única. La más hermana de todas as fronteiras do mundo. Essa cá. Bom, gratidão enorme por receber vocês aqui nessa mesa. Acho que a gente contribuiu muito com onde tudo começou, né? Onde as coisas começaram daquele pontapé inicial e é onde a gente está hoje, né? Então, muito obrigada a vocês por aceitarem o convite e que as agendas meio que deram uma conflitada, mas deu certo, no fim deu certo. Que bom. Bom, gratidão enorme e nos vemos na próxima.